Eu só me ofendo se eu não me conhecer. Quando uma pessoa irritada me ataca, ela está me lançando o seguinte desafio: a quem pertence a sua paz? Quando eu me irrito, eu estou dizendo à pessoa: pertencia a você, e você decidiu que eu a perdesse. Só posso me ofender numa condição estratégica: é concordar com a ofensa. Só posso me ofender se a pessoa, ao dizer aquilo, tocou num ponto que me dói e que eu não aceito. E aí o problema não é da pessoa, ele é meu. Os budistas lembram que quando eu atiro uma ofensa em alguém, é uma brasa viva que pode queimar ou não a pessoa, mas em 100% dos casos queima a mão de quem atira. A ofensa nunca é uma ofensa para mim, é sempre uma ofensa minha. Os fatos aleatórios não podem ser controlados. E acima de tudo, porque não apenas o mundo, mas eu também erramos. E erramos bastante. Sabedoria é aquilo que sucede às pessoas depois que elas erram sistematicamente. Depois de errar muito, nós atingimos a sabedoria. Às vezes pode ser uma sabedoria cínica, que é o caso do rei da soja, Olacir Moraes, que é acompanhada de uma modelo de 18 anos, ele com 70, foi questionado por uma pessoa que lhe disse: o senhor não entende que ela está com o senhor por interesse? E ele tinha uma sabedoria cínica: eu sou milionário, uma de 70 anos também estaria por interesse, eu prefiro de 18. É uma sabedoria cínica, mas é uma sabedoria. É uma pessoa que sabe o que quer e quanto quer pagar por aquilo que quer. É a junção de duas necessidades. Um em busca de algumas coisas, outro em busca do CPF. Mas é uma junção de duas necessidades. O erro é fundamental. O erro é uma das coisas mais fundamentais em todos os casos. Nós dizíamos em tradicional interpretação de textos jurídicos, como o Código de Justiniano, e a partir principalmente da imersão de novas traduções, que no contraditório está o começo da justiça. O contraditório é o início da justiça, porque o contraditório é quando, provavelmente, um lado acusa o outro de erro, ou de visão equivocada. O contraditório é fundamental e o erro é fundamental, porque ele que me define como pessoa. O erro é uma das coisas mais importantes que eu posso fazer. É com o erro que eu chego à possibilidade de um acerto maior. E quando eu volto àquela palavra do Gênesis, errar é humano, eu vou dar um exemplo que meu colega Cortella dá num texto, quando ele nos lembra que nós andamos desde 1 ano de vida, provavelmente, e que nós treinamos andar diariamente há 30, 40, 50 anos diariamente e tropeçamos. Não há nada na vida que eu treine tanto quanto andar, e eu erro. Quer dizer, não adianta. Errar é humano. Errar é absolutamente humano. Absolutamente humano. E o erro é central. Para que eu defina, por exemplo, que eu tenho que ter objetivos, e um dos objetivos mais fortes da vida é estabelecer um plano de trabalho, porque não há nada pior que uma pessoa inútil. E por trabalho eu entendo qualquer trabalho, inclusive voluntariado social. Não há nada pior que uma pessoa que não tem nada para fazer. Trabalho define meu limite da ética, trabalho define negociação, trabalho define uma carreira que me estabelece. E como eu já disse uma vez, é a frase de um colega meu da Unicamp, quando eu reclamei do excesso de coisas na chefia do departamento, ele me disse: Leandro, todo mundo enche o saco. Família enche o saco. Vizinhos enche o saco. Reunião de condomínio é um monumento à encheção de saco. Patrão enche o saco e paga. Patrão é bom. Isso mudou minha vida. Eu pensei que a maior parte das pessoas enche meu saco e tira dinheiro da minha carteira. E o patrão é o único que enche e coloca. Patrão é o melhor enchedor de saco de todos. Por quê? Estabelecer uma carreira é negociar permanentemente. Quando eu estou trabalhando, eu tenho que negociar. Essa negociação vai desde a temperatura do ar-condicionado, dividindo homens e mulheres em 2 grupos inconciliáveis, até ruídos, sons, maneira de comer.
capacidade de se comportar numa reunião, negociação. E eu só consigo negociar quando meu narciso está mais ou menos equilibrado. Negociação é uma arte. E as pessoas sentem o impulso de dar opinião permanentemente. Nesta era de comunicação fácil, um conselho: não deem tão facilmente. Entendam isso como centrado na opinião. Vocês podem dar. Pertence a vocês. É livre, mas queiram saber se a outra pessoa quer receber. Ou se é algo significativo. Negociação é fundamental. E negociação é uma arte. E as pessoas que negociam melhor são mais felizes e mais eficazes no trabalho. Valores são constituídos inicialmente pela família. Ainda que nós tenhamos ladrões tradicionais de famílias muito bem constituídas, o valor é constituído pela primeira noção de certo e errado dado pelos pais na infância. E aqui vem um problema nosso. Em função de nós não queremos traumatizar filhos, nós estamos com dificuldade de deixar claro valores e sanções sobre estes valores. Hoje é inaceitável violência física e até prevista como um delito. Porém, há coisas muito mais fortes que eu posso fazer com um filho do que bater nele. É tirar a senha do Wi-Fi, por exemplo. Isso é de uma violência enorme. Trocar a senha e não dá-la. Isto, ele vai preferir um tapa. Dá para negociar um tapa? Há coisas que eu posso fazer para que, como diz Aristóteles, ninguém nasce com valores morais. Eles não são inatos, ao contrário do que acreditava Platão. Tem que ser ensinados. E como os pais não querem traumatizar, eles estão evitando educar. É preciso educar. É preciso educar, e educar é, do ponto de vista freudiano, estabelecer pequenos traumas superáveis. O que é um trauma superável? Meti o dedo na tomada, levei choque, eu aprendi. Eu fui educado que eu não devo meter o dedo na tomada. Cabe aos pais supervisionar a quantidade e a intensidade desses traumas, porque alguns são insuperáveis. Cuidar dos seus filhos, mas transmitir valores. Uma família constituída é aquela onde há atritos, mas é inadmissível, e eu acho isso o fim do mundo, que numa família, uma criança de 4 ou 6 anos decida coisas, decida férias, decida restaurante. Uma criança de 6 anos decidindo restaurante tem uma carreira política pela frente fabulosa. Porque literalmente ele é centrado no seu mundo e não negocia. Um pai que protege o filho mimando está criando um imbecil. E um imbecil desagradável no futuro. O mimo é a pior de todas as ações que se pode fazer com uma criança. Porque eu estou destruindo o futuro dele. Quem ama, educa. Quem ama, estabelece limites. Quem ama, ensina às pessoas que elas não são únicas nem centralizadas, que há outros no planeta. E nós somos um país que cada vez mais tem dificuldade em ver isso. A crise traz isso à tona de novo. Quais são meus limites? De novo, e sempre usando uma imagem renascentista, a perspectiva. Qual é o ponto que eu vejo mais profundamente? Na década de 70, quando ocorreu a crise do petróleo, a partir da guerra de Yom Kippur, 73, quando a OPEP disparou o preço do petróleo, na maior disparada que houve, toda, que foram os 2 choques da década de 70, o governo brasileiro, então liderado pelo nosso único presidente luterano, Ernesto Geisel, tinha diante de si a seguinte questão: paraliso todas as obras de infraestrutura, como o metrô de São Paulo e Rio, como Itaipu, como o projeto de Angra dos Reis. Ele decidiu que não, porque a crise passaria e aquilo seria necessário. Claro que tivemos um aumento de endividamento, mas a visão estratégica pode ser essa: aumentar o meu esforço, porque a crise passa e as pessoas não. A crise passa e vai haver um momento que eu vou precisar olhar além da crise. Eu aprendi assim que eu entrei na USP, a pós-graduação, com a minha orientadora, uma coisa muito estarrecedora para mim, quando ela me contou que, como ela, militante de um grupo de extrema esquerda na década de 60, foi presa. Presídio de Tiradentes, foi torturada
E o torturador chegava todos os dias, queimava, dava uns tapas, dava uns choques, fazia aquelas perguntas. Quem matou Joana d'Arc, né? Quem tentou... Fazia as perguntas e ia embora. Era um hábito. E depois de 3 meses mudou o torturador. E ela disse que nunca sentiu tanto medo na vida dela. Porque ela não sabia o que o outro iria fazer. E eu concluí que até torturador cria zona de conforto. Até quem me machuca, se for da mesma maneira, cria zona de conforto. Até a infelicidade vicia as pessoas. Porque ser infeliz tira a minha responsabilidade da vida. São as pessoas que reclamam sem parar. E sentem uma profunda alegria nessa reclamação. A perspectiva muda por completo dependendo do ângulo que eu tiro a fotografia. A Torre de Pisa ou Taj Mahal, outro exemplo de cafonice insuperável. A Torre de Pisa ou Taj Mahal, pegar a cúpula do monumento do Shah Jahan, do imperador que fez o Taj Mahal, é um exemplo de como eu posso mudar as questões de tamanho a partir do ponto que eu as olho. Aqueles que desistem durante a crise decidiram que ela será permanente. E esta é uma decisão pessoal. Só que o fazem provavelmente por preguiça e covardia. Porque não querem um esforço. E vão dizer a vocês que não é preciso fazer muito, que aqui nada dá certo. Aqui tem coisas que deram muito certo. E aqui tem coisas que fracassaram. A perspectiva pode me trazer uma conclusão fundamental. Que se é impossível para o ser humano um estado permanente de felicidade, não nos pertence essa capacidade. A felicidade é feita de espasmos momentâneos e de um sentimento mais ou menos generalizado. Se eu acho que a minha vida vale ou não a pena. A perspectiva da felicidade é o que está à frente. E essa perspectiva depende exclusivamente de pessoas. Não depende de signo astrológico. Não depende de sangue. As pessoas dizem, eu tenho sangue italiano, então eu falo alto. Sangue, gente, tem A, B, AB e O, só. Que é a mostra como argumento racista é de imbecilidade brutal. O sangue humano é de 4 tipos, positivo e negativo, e ninguém tem sangue italiano, ou alemão, ou negro. Todo mundo tem sangue humano. Exclusivamente sangue humano. A perspectiva me dá a possibilidade de eu não atribuir a terceiros os resultados. Você engordou, é tireoide. Eu tenho tireoide. Toda a humanidade tem tireoide. Alguns extraem, mas toda a humanidade tem tireoide. A gente é de ossos pesados. Eu não sei, eu como uma alface engordei 4 quilos. Impossível fisicamente. Massa não pode se multiplicar espontaneamente. A teoria da geração espontânea foi derrubada há muito tempo. Só há uma maneira de engordar, colocando mais calorias do que eu gasto, só. Mas eu quero. O meu esporte é sumô, eu quero isso, né? Esse é o meu destino, não tem problema. Fujam do padrão, fujam da ditadura da magreza, mas tenham consciência que ser gordo, magro, atlético ou qualquer outra coisa é uma escolha. É uma escolha pessoal e diária. Me perguntaram no meu grupo de fanpage do Face qual era o segredo de ler tanto. E aí eu ensinei esse segredo que eu só revelo em tribunais. Porque eu acho que espalhar torna vulgar isso, né? Então revelo para um padrão alto como o de vocês. O segredo é o seguinte: você senta, abre o livro e lê. É um segredo muito especial que eu levei décadas para entender. Quando eu tenho que ler, eu sento, abro o livro e leio. Se eu não ler, o livro não se lê. E quanto eu vou conseguir ler? Quanto mais vezes eu abrir o livro, sentar e ler. Há momentos que eu estarei mais ligado ao texto e menos ligado. Me perguntam, como é que você vai à academia às 5h30 da manhã? Eu faço assim, eu levanto, eu saio da cama, eu ponho roupa, pego o carro e encontro meu personal às 5h30. É um segredo brutal. Não? É assim que eu vou. É uma coisa que pouca gente descobriu, esse método revolucionário.
que tudo o que eu fizer nessa vida, especialmente em momentos de crise, é uma decisão. E eu sou o senhor do meu destino. Eu tenho que ouvir essas coisas e não posso redarguir, porque algumas pessoas são frágeis. Ah, sabe por que você fala assim bem? Porque você é de aquário. Eu quero matar alguém que diz uma coisa dessas. Né? Você é signo de ar, né? É ótimo, né? É ótimo isso, né? Aí você é muito tímida. Câncer, coitado. É família, chora em inauguração do supermercado. Mas esse seu gênio ciumento, escorpião é água, ciumento. Você é muito avarento, cara. É touro, taurino, para abrir a mão, é uma coisa. Gente, tomar um modelo de céu da Suméria fixo, como um dado científico no século XXI, pensamento mágico é divertido. Mas nós temos que colocar o unicórnio dourado, a cuca e o boitatá no campo que eles merecem. O pensamento mágico é fabuloso para definir a humanidade, mas é um pensamento mágico. Chega o ano novo e eu vou colocar roupa de baixo vermelha para encontrar amor. O que você encontra na vida com uma cueca vermelha, gente? Tentem pensar. E que Exu você se torna com uma cueca vermelha? Eu vou colocar amarelo, vou colocar uma cueca amarela porque é dinheiro. Dinheiro. Pense o que eu consigo com cueca amarela. Imaginem a cena da cueca amarela. Lingerie até talvez possa, mas a cueca é indescritivelmente ruim. O que significa isso? Eu vou ganhar dinheiro se eu ganhá-lo. Eu vou encontrar o amor se eu for atrás e tentar. E talvez se eu não encontre, o problema não seja do amor, mas de mim. Eu vou conseguir as coisas no momento que eu fizer, comendo ou não lentilha, botando cueca vermelha ou não, pulando 7 ondinhas ou não. O ano não será regido pela magia, mas o ano será regido por aquilo que eu fizer. É uma das coisas mais revolucionárias do mundo, decidir-se senhor da sua vida, dono da sua carreira, gerador de parte daquilo que é a sua família, gestor de tudo que passa por você, e ao final o resultado é exatamente a liberdade diante da sua biografia, para não ter que acusar que foi um momento, você não prosperou. Era um momento muito difícil no Brasil. Tem gente que está enriquecendo neste momento, e tem gente que está indo à falência, inclusive no momento de prosperidade. Ah, mas era muito difícil. Tem gente que está estudando agora, e tem gente que não está estudando. Tem gente que está pensando coisas, e tem gente que está sem fazer nada. Tudo depende de mim até um ponto. De novo a fortuna. Se o avião cair, não importa o pensamento positivo que eu tiver. Aí é Newton, não é pensamento. Eu vou cair. Eu vou cair. O lado bom, como eu dizia pela manhã cedo a desembargadora, é que não há paraplegia em acidente aéreo. Nenhuma pessoa perde os movimentos após um acidente aéreo. Ao final, o que eu consigo, se eu seguir estes preceitos e conselhos, é de fato transformar a crise em oportunidade. É de fato fazer deste momento um salto seguinte. De fato investir no futuro. É isso que eu tenho perseguido insistentemente a minha vida inteira. Onde eu posso melhorar. Onde eu quero melhorar. E cada vez mais consciente de uma coisa que eu não sabia na juventude. A energia decai a partir de uma idade. E vai decaindo numa proporção geométrica. Ela decai muito. Logo, eu tenho que ter algumas coisas acumuladas antes. Porque eu não conseguirei fazer isso no fim. Eu tenho que me preparar e saber de cada fase uma fase nova e um desafio novo. Experiências novas. Sair da minha zona de conforto. Porque nada mais tedioso que alguém que se repete infinitamente. E parar de culpar esposa, filhos, governo Dilma, chefe, políticos, momento econômico, por fracassos ou por sucesso. O governo sempre fará o que lhe cabe fazer. Extrair o máximo do meu dinheiro e não fazer nada de útil com ele. Essa é a função desde que surgiu o Estado a partir de 3.200 a.C. Sempre fará isso. Porque, como disse Maquiavel, a lógica do poder é o poder, não é o bem-estar comum.
É claro que eu vou lutar por um governo de bem-estar comum e ético. E vou lutar, e meu filho lutará, e meus netos lutarão. Ao final, se eu consigo fazer essas coisas, o prêmio pode ser uma vida que vale a pena. Felicidade ou infelicidade não é um acidente. A não ser que eu sofra de depressão grave, precise de medicação, e é uma doença grave, que ocorre a gente às vezes que trabalha muito, e alguns que não trabalham muito, mas é uma doença grave. Acabei de ler um livro sobre isso, o Demônio do Meio-Dia. É uma doença grave. Mas tirando esses casos que podem ser tratados de depressão, felicidade é uma escolha. O que eu realmente quero? Quem eu quero ter ao meu lado? Quais são as pessoas realmente significativas? Quais são meus objetivos? Quanto eu quero a cada década de vida ter como amigo, como projeto profissional, como bens ou como experiência de vida? Quais os pontos que eu vou cuidar e quais os pontos que eu vou largar? Quais as pessoas que eu vou enfatizar e quais as que eu vou me afastar? E quais são as experiências de fato que são significativas? Respondendo isso, eu respondo a frase que fundou a filosofia ocidental, com Sócrates: conhece a ti mesmo. Essa frase fundante estabelece isso. E este é um acréscimo enorme na vida da gente. É relativamente simples, mas cumprir isso leva a vida toda. É relativamente simples. Como é que alguém fala tão bem inglês? Como é que fulano tem um corpo tão bom? Por que cicrano tem um carro tão bom? Por que naquela família as festas são tão legais e na minha nem tanto? Porque alguém fez. Porque alguém agiu. Então, ao invés de se refugiar no ressentimento e na inveja, ampare-se na ação. Ampare-se na decisão. Isto é absolutamente prático. A autoajuda diz que se você fizer X e Y, o resultado é garantido. A filosofia diz que não tem nenhuma garantia para absolutamente nada. Isto é uma verdade. Mas não fazer é ainda mais doloroso do que entregar os pontos. É mais derrotado ainda o ser do que aquele que luta. Então, é preciso fazer essas coisas. E a diferença é visível. Olhem para quem deu certo no sentido estrito da palavra. Não estou falando de bens materiais. Até pode incluir bens materiais. Olhem para quem deu certo. Atrás dessa pessoa existe estratégia. Existe uma estratégia de vida. E pode ser dar certo como uma boa mãe de família. Pode ser dar certo como um bom jardineiro. Pode ser dar certo como um bom funcionário. Não estou falando de êxito financeiro só. Mas atrás tem uma estratégia. O prêmio da estratégia bem feita, insistida e realizada chama-se felicidade. Esta é a vida que vale a pena ser vivida. Crise, sim. Esta crise vai passar. Ouçam o tio. Vai passar. Porque crise funciona como doença. Tem duas hipóteses. Ou a doença passa ou eu passo. Nos dois casos é irrelevante focar na doença. Porque ou eu morrerei ou eu me curarei. A crise ou levará todo mundo para o fundo do buraco e nós desapareceremos, ou nós vamos superá-la. E aí teremos uma onda de prosperidade. E depois disso mais uma crise. Depois mais outra crise, talvez pior. Nós teremos agora uma sucessão de períodos. O que eu vou fazer com isso? Perspectiva é olhar longe para isso, estabelecer meta, avaliar, pensar o erro, diminuir meu narciso e usar protetor solar. Sempre. Porque independente do futuro, melanoma sempre é uma coisa muito difícil. É a metáfora que Schopenhauer diz sobre todos nós. Como nós somos solitários, nós procuramos pessoas. Nós vamos atrás de pessoas. Vamos atrás de pessoas que nos interessem. Vamos atrás de pessoas que nos tirem da solidão. Mas conviver com as pessoas é muito difícil. É o título de um livro que eu lancei com a Monja Coy, O Inferno Somos Nós. Sartre dizia que o inferno eram os outros. E o inferno somos nós. As pessoas são complicadas. As pessoas são difíceis. As pessoas têm manias. As pessoas limitam nossa liberdade. As pessoas querem estar conosco quando não queremos e não estão disponíveis quando queremos. Resultado,
eu me afasto das pessoas, porque eu me espetei com elas. Aí eu sinto frio de novo e volto a me aproximar. Esse dilema humano é insolúvel, salvo os que aqui são perfeitamente bem casados, totalmente integrados em amálgama absoluto com a pessoa amada, que nunca discordam e vivem em conchinha permanente. Salvo essas pessoas, os outros, como eu, têm sístoles e diástoles, um movimento pendular de busca e de repulsa. A solidão tem má fama. Quando um aluno é indisciplinado, nós o castigamos com duas coisas, pelo menos na escola tradicional, hoje não mais. Nós o mandamos para a biblioteca, que é o local mais terrível da escola, onde ele pode ser mandado junto aos livros. Você errou, você fracassou como aluno, você vai ficar junto dos livros. Então é uma mensagem importante para o aluno. Quem erra, quem fracassa, quem odeia a escola, tem como castigo os livros. Mas ele também deve ficar sozinho. O pior castigo em uma penitenciária é a solitária. A história literária está cheia de exemplos de pessoas literárias que quase enlouqueceram em função da solidão. Ou tentaram encontrar sua identidade, como Robinson Crusoe, tentaram encontrar sua identidade sozinho ao longo das décadas que passou na ilha, depois acompanhado de Sexta-feira, seu auxiliar direto. A solidão, ela é temida em geral, porque a solidão me obriga a me olhar no espelho. A solidão me obriga a me ouvir, e os outros me distraem de mim mesmo. Os outros fazem com que eu não pense em mim, que eu não fale o tempo todo de mim, que eu não seja focado em mim o tempo todo e não tenha que conviver muito comigo. A solidão é temida provavelmente porque lá eu estou sozinho comigo. E estando sozinho comigo, naturalmente, eu sou obrigado a olhar para esse espelho da medusa petrificante, ou olhar para o retrato de Dorian Gray, se vocês preferirem a metáfora do Oscar Wilde, aquela parte difícil de mim mesmo, que eu não consigo me enganar estando sozinho. Quem já fez como eu uma experiência que eu já fiz, o que a gente chama de exercícios de Santo Inácio, a gente passa 30 dias sem conversar com ninguém. Quem já passou por essa experiência de passar 30 dias sem falar com alguém, é uma pessoa que descobre que há vozes que surgem depois de um tempo. Vozes que nós nos esquecemos no trânsito. E eu chego a dizer no livro que a principal resposta ao dilema do porco-espinho é o celular. Porque ele garante que eu esteja próximo das pessoas sem que elas me espertem. Esse é o sucesso do celular. Porque ele é a solidão mais bem resolvida da tecnologia humana. Ele faz eu crer que eu estou com alguém. Não há solidão maior do que um grupo de WhatsApp. Mas ele faz eu crer que eu estou com alguém. E se a pessoa me desagrada, eu bloqueio, deleto, ignoro. Assim, esse porco-espinho recebe um certo calor, um calor pífio, um calor tênue, através das redes sociais. E pode controlar. Provavelmente Schopenhauer não conhecia essa possibilidade que as redes sociais propiciam de garantir proximidade sem garantir incômodo. Mas para eu ler um livro, e isso é bem destacado no texto, eu preciso ser solitário. Eu chego a dizer no texto, se você chegou até o fim do livro, você está sozinho, já que o hábito de ler em conjunto praticamente desapareceu. Muito comum no século XIX, a leitura entre senhoras que costuravam, a leitura entre pessoas à noite, não havia televisão, a leitura era um passatempo. Hoje nós lemos sozinhos. E a leitura é sempre um exercício de descoberta individual. A leitura é a capacidade de fazer da solidão aquilo que aparece no livro, transformá-la em solitude, ou seja, uma solidão produtiva, uma solidão não depressiva. Desconfio da pessoa que não consegue ficar sozinha. E desconfio também da pessoa que não consegue ficar acompanhada. Desconfio de quem não tem o dilema do porco-espinho, quem só espeta aos outros, ou só sente o calor dos outros. Desconfio da pessoa, e digo isso no livro, incapaz de ir a um restaurante e sentar sozinho. Desconfio da pessoa que não é capaz de encarar o drama de que sempre estamos sozinhos. E estar junto a alguém é sempre uma máscara que diminui essa solidão. E quando a pessoa diz o que eu espero que ela diga, quando ela concorda com tudo que eu falo,
eu digo que essa pessoa me entende e que ela é inteligente e que ela é legal. O elogio mais frequente que eu recebo nas redes sociais é: você diz tudo o que eu penso, você é genial. Então, na verdade, esse é um elogio à pessoa, não é um elogio a mim, é um elogio ao seu espelho. Tudo aquilo que eu penso, você diz, logo você é bom, porque o que eu penso é bom. E eu diria, como professor, que exatamente quando alguém diz o que eu não penso, contrário ao que eu penso, que essa pessoa então me faz companhia, porque ela dialoga não mais só com o meu narciso, mas com a minha capacidade de dialogar. O fato de que as pessoas não podem mais ficar sem o celular em nenhum momento, que elas arriscam a vida em função do celular, é a mostra que somos a geração mais conectada da história e, ao mesmo tempo, provavelmente, a mais solitária. É o paradoxo que acontece no Brasil, que é destacado no livro, de que todos têm redes com centenas de amigos e levam vidas felicíssimas, levam vidas povoadas de pessoas que postam uma felicidade absoluta. Ninguém é triste, infeliz ou depressivo. Ninguém vive mal ou às turras com a família. E à medida que as fotos fluem, mostrando que eu estou sempre acompanhado, que a minha família é maravilhosa, que a minha casa é um reduto idílico e utópico, aumenta a venda de remédios contra a ansiedade, contra a insônia, em resumo, contra a solidão. Ou seja, esse é um paradoxo do mundo contemporâneo que o livro quer tratar. A primeira frase em que Deus refaz a criação, o primeiro recall da criação, é dizer a Adão que vai fazer uma mulher para ele. Não é bom que o homem esteja só. Vejam, todos os animais foram criados aos pares, já desde o início. Todos os animais com macho e fêmea. O homem sozinho, sem nada. Pelo menos em uma das tradições bíblicas. E quando Deus chama de volta o homem e diz, agora vamos fazer uma companheira, Deus está entendendo que é uma melhoria da criação. É o primeiro recall de toda a história da criação. E aí não é bom que o homem esteja só. E Adão então recebe Eva como companheira. É curioso que para tirar Adão da solidão era preciso criar um ser que fosse igual a ele no gênero humano, na espécie Homo sapiens, mas diferente no gênero sexual, diferente na identidade, na presença de uma identidade. Ou seja, a única forma que o Gênesis descreve que uma pessoa supera a solidão é quando encontra alguém suficientemente próximo para estabelecer um diálogo e suficientemente diferente para que esse diálogo não seja apenas um espelho. Grande parte do livro é sobre esse esforço histórico da literatura, da produção filosófica sobre o tema da solidão. Como é que a gente resolve ao longo da história o fato de que a maioria das pessoas tem horror a ficar sozinhas? E como é que a gente resolve o fato de que a maioria das pessoas também encontra no outro um obstáculo, uma barreira? Desse quase insolúvel dilema do porco-espinho e que, como eu já disse no início, ajuda a explicar o sucesso do celular. A grande invenção para atenuar esse choque. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.